E aí, pessoal, estamos com mais uma aula, trabalhamos aí tensão elétrica, corrente elétrica, até comentamos, né, professor Mac, numa aula anterior aqui sobre as lâmpadas, a potência da lâmpada, Isso mas mesmo. nessa aula agora nós vamos saber realmente o que é potência, beleza? Exatamente. Então vamos iniciar a aula 21.1, né, professor Deus? Isso aí, Certinho. 21.1 hoje, Então vamos né? lá. Começando aí, potência elétrica, conceito e algo bem interessante. Opa, voltando aqui, algo bem interessante é que as pessoas às vezes confundem isso. Então nós vamos conceituar potência elétrica em um circuito e eletrodomésticos e motores. Aqui, em eletrodomésticos e motores, a pessoa acha o potente é aquele que é o melhor, ele vai ser o mais top. Às vezes não. Ele pode ser potente, mas não tem um rendimento bom, né? Então, isso tem um pouquinho de confusão. Habilidade de definir e quantificar, né? Quantificar a potência de funcionamento de equipamentos elétricos, relacionar as grandezas, potência, olha só, voltagem e corrente elétrica, aplicando-as na resolução de situações problema, né? Então, o conceito, o que é o conceito? Todos nós já ouvimos alguma vez a palavra potência. Talvez quando nos referimos ao motor do carro, ao dizer que é um carro, ele é mais potente que outro, seja para dizermos sobre a potência de um chuveiro elétrico e alta, no caso, né, que a potência do chuveiro elétrico é alta, e também quando ele aquece muito, ou que é baixa potência quando ele aquece menos. Então a pessoa está relacionando o aquecimento da água com a potência desse chuveiro. Vamos então entender bem o que quer dizer potência elétrica. Agora, algo bem interessante que falou de carro aqui, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Você pode falar hoje, por exemplo, eu tenho um carro 1.0, é um carro grande, só que não tão grande, é um hatch, mas ele é meio pesado, então o motor 1.0 ele não vai ter tanto arranque, não vai sair ali, subir ladeira com facilidade, tem que fazer redução, mas hoje já tem os carros 1.0 que é turbo, então mesmo ele sendo uma potência 1.0, ele tem muita força, às vezes reduz o peso do carro um pouco, a aerodinâmica é melhorada, então a questão da potência em si não pode ser confundido com a eficiência dele, porque ele pode ter muito arranque, mas gastar muito relacionando com a potência, ou ele pode ser bem eficiente, não gastar tanto e ter um rendimento muito melhor, né, Deus? Justamente, a potência que nós falamos que seria o tamanho do motor, a probabilidade de realizar trabalho, né? Exatamente. Até dado em cavalo, não sei porque tem tantos cavalos num carro, né? Até atrás do volante. Justamente. Mas aí você tem a potência num carro, mas está relacionado com o tamanho dele. Que adianta ter uma potência grande, mas ter um carro também grande. Isso. Aí não vai ter o rendimento igual. Então, na verdade, é isso que o professor Mac está colocando de maneira bem clara para vocês, ok? Vamos lá, então? E cada dia vai fazendo uma melhoria, né? Carros cada vez mais econômicos, com maior eficiência, com maior força, né, de arranque, o torque, né? A potência elétrica pode ser definido como, no caso, o trabalho elétrico desenvolvido pela corrente elétrica. Então, olha só quem está desenrolando esse trabalho aí. Vai ser a corrente elétrica. No período de tempo, que nós vemos potência é o quê? É o trabalho realizado pelo tempo, né? Então, quanto mais rápido realizar o trabalho, maior a potência, né? Em menos tempo. Em termos mais simples, é a conversão de energia elétrica em outra energia útil aos seres humanos. No caso do chuveiro, quanto maior a potência elétrica, maior a quantidade de calor que ele gera para aquecer a água. Só que nós sabemos aí também, por exemplo, você pode montar chuveiros com materiais diferentes. Então ali, o que acontece? Um pode ser uma classificação tipo, se fosse naquela classificação do Inmetro, né? Um chuveiro A, então você vai ter um gasto. Vai aquecer a quantidade de água, mas um chuveiro E significa que os materiais dele não são tão bons, então ele vai acabar gastando mais para aquecer a mesma quantidade de água. Então, em relação a isso, exatamente o que eu estava falando, a questão do carro também, né? Tem tudo a ver, vários fatores. Nós podemos ver aí, pessoal, dá uma olhadinha aqui,
dá para fazer uma relação bem legal, por exemplo. Eu tenho um morro para subir, pode ser asfaltado, não tem problema nenhum. Durante a estrada tem um morro para subir. Qual é o trabalho que o carro tem? Não importa o tamanho do carro, qualquer carro. É ir do início desse morro, né, dessa subida, até o final da subida. Esse é um trabalho para ser realizado. O carro de maior potência, ele consegue fazer esse trabalho num tempo menor. Por isso que o trabalho está relacionado com o tempo. Então é importante entender isso aí. O trabalho é subir. Muitos carros podem subir, a carreira sobe bem devagarinho, né? Mas não quer dizer que ela não tenha potência. Tem que comparar uma carreta com outra carreta, né, professor Médico? Por causa do tamanho de carga que ela carrega. Mas, de qualquer maneira, se pegar dois carros, dois automóveis, aí mais fácil, o que subir mais rápido, mesmo os dois motoristas, o mesmo motorista para os dois carros, é que ele vai ter maior potência, ok? Isso é para entender melhor o que é a relação de trabalho e tempo para te dar a potência. Vamos lá, então. Vamos lá. Primeiro nós vimos nessas questões. Então, a potência elétrica é definida como a rapidez, como o professor Décio falou, com que um trabalho é realizado. Só que aqui não é o carro, aqui são as partículas portadoras de energia, né? Ou seja, é a medida do trabalho realizado por uma unidade de tempo. Então, quanto tempo leva para fazer esse trabalho? A unidade de potência no Sistema Internacional, SI, de medidas é o Watt, em homenagem ao matemático e engenheiro James Watt, que aprimorou a máquina a vapor, e que nós já comentamos sobre isso, tanto no primeiro quanto no segundo também, os 2 anos já comentamos. No caso dos equipamentos elétricos, a potência indica a quantidade de energia elétrica que foi transformada em outro tipo de energia por unidade de tempo. Por exemplo, uma lâmpada incandescente que em 1 segundo transforma 100 joules de energia elétrica em energia térmica e luminosa também, né, são as duas, terá uma potência elétrica de 100 watts. Lógico, os alunos ainda viram, né, esse tempo da lâmpada incandescente. Então, o que acontece? Pessoal, olha aqui, ó. Quando você ia comprar lâmpada, você ia lá, tinha de 40, se eu não me engano, 60 e de 100. Eram as mais vendidas, né? Eu não lembro, não me recordo, tinha outro, pode até ter, mas eu não me recordo. Tem de 20 também, mas a mais vendida é 40, 60 e 100. Isso, que era para residência, né? Eu quero uma luz na sala que é maior, aí botava uma de 100 para iluminar melhor. Ah, mas só é um corredor. Não, vou botar uma de 40, porque ali no corredor, né? Vai passar só para ver mesmo, não tropeçar em nada. Então você escolhia por isso. O que aconteceu? Hoje, com as lâmpadas de LED, ela tem o mesmo brilho, vamos dizer assim, praticamente, que a cor um pouquinho diferente, né? Fica uma cor mais branca da LED e a fluorescente é um pouco mais azulada. Consegue só que a gente iluminar com a mesma qualidade, né? Mas gastando muito menos, justamente, né? Então a eficiência dela é muito maior. Mas, como eu falei, né? Cada tipo de lâmpada. Então aqui nós vamos fazer até um comparativo entre as lâmpadas para entender isso. Vamos lá, continuando? Então aí falando, né? Dando o exemplo das lâmpadas incandescentes, que agora você pode ver também com a halógena. A halógena, ela é um pouquinho, né? 30% mais econômica. Então, para calcular a potência elétrica, nós utilizamos a seguinte equação. Nós já vimos que a relação que nós temos lá de trabalho em joule por tempo, né? Então nós podemos usar corrente. O que é corrente? É carga que passa durante um certo tempo num condutor. Então já está relacionado o tempo aí. E a tensão é aquela relação que tem para esses elétrons, essas cargas, irem de um ponto para outro, precisa da diferença potencial. Então, U vezes I. A potência é dada em watts, que é joule por segundo, na verdade. Corrente elétrica é dada em amperes, que é coulomb por segundo, né? E a diferença potencial é dada em volts. Exatamente. Que é joule metro, né, também. Então, tudo está relacionado com joule por segundo e assim por diante. E essa daqui é muito legal, porque a pessoa pensa, como é que eu vou resolver? Pessoal, olha aqui, todo mundo já viu uma galinha, um frango, um galo, tudo mais, mas quem nunca viu um pintinho, né? Então, já viu. Aí a pessoa fala o quê? Verdade. É a equação do pintinho. O que o pintinho faz? Pio, pio. Aí só é você olhar, ó, dá uma olhada lá na equação, ó. É pio. Então é a equação do pintinho. Você resolve a questão de potência. Lógico, tem outras. Tem outras. Essa ideia é tão boa. Eu assisti muito quando o finado Gugu Liberato, né? Ele fazia aquelas músicas, aquelas coisas, e o pintinho, daí tem aquelas musiquinhas. Então você lembrando,
Pintinho, π. Então, π de πa, então você lembra, π, a equação da potência. A equação do pintinho. Chamar de π, então. Então, π, a equação de potência. Vamos lá, Muito continuando? bem. Mas é uma brincadeira, lógico. É bom para você lembrar. Você tem duas formas de lembrar. Ou quando aprende de verdade, ou quando lembra de alguma bagunça, Justamente. algo bem estranho, algo bem mirabolante. Vai ser melhor para memorizar. Então, aqui nós vamos ter, primeiro, um exemplo, né? Então, Qual a potência elétrica desenvolvida por um motor quando a diferença de potencial, que é a DDP, também tensão, U, né, nos seus terminais é de 110 volts. E a corrente elétrica que o atravessa tem uma intensidade de 20 amperes. bem alta, né? Mas é 3 litros só, a equação é muito fácil, né? Corrente de 20 amperes é alta. Bem alta. Para calcular a potência, basta multiplicar a corrente pela DDP. Nós vimos lá, I vezes U, né? 20 vezes 110, muito fácil. 2.200 watts. 2.200 watts. Nem o professor Décio não erra essa conta aí. Não. Depende. Às vezes que a pessoa olha errado, pensa em outra coisa. O professor Décio não é bom em somar, porque 11 mais 1,5 mais meio dá 12. Frequentemente a potência é expressa em quilowatts, né? Normalmente, que é um múltiplo do watts, é 1.000 watts. 1 kilowatt são 1.000 watts. Então, a potência do motor pode ser de 2,2 quilowatts, que é 2.200, né? Isso. Você divide por 1.000 o quilo, aí você tem 2,2 quilowatts, que é o mesmo que 2.200 watts. Isso. E qualquer coisa, pessoal, sempre o que vai utilizar? Nós falamos do Coulomb. O Coulomb, ele é uma unidade muito, muito, muito grande. É um valor enorme. Coulomb, né? Em Coulomb. O que acontece? Nós usamos submúltiplos, menores, né? É o milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb ou picocoulomb. Aí você tem vários. Porém, quando é o watts, não é legal você trabalhar com watts em si. Aí você vai trabalhar com os múltiplos deles, né? Que é o quê? Os maiores. Aí você tem o quilo, que é 1.000, mega, giga, tera e assim por diante. Fica melhor para trabalhar. Para você ver, você pega uma muito grande, trabalha com porções dela. Quando é muito pequeno, você trabalha com múltiplos dela, que facilita. Uma geladeira que tem 300 watts, por exemplo, por hora. Em 3 horas já é 900, em 4 horas são 1.200, então 1,2 kW. Num dia está em quilowatt, por isso que a conta de energia elétrica vem em quilowatts. Então, são vários equipamentos, acaba... né? Exatamente. Então vamos lá, continuando. Senão fica até inviável para estar escrevendo, vai ficar números muito grandes, né? Então você acaba fazendo isso para facilitar. Bom, a potência elétrica em circuitos elétricos, né? Nós falamos de circuitos elétricos nas aulas anteriores aí. Os resistores são dispositivos elétricos que, ao serem percorridos por uma corrente, transformam energia elétrica em energia térmica, é efeito Joule que nós falamos, né? Várias e várias vezes. Então, nesse caso, dizemos que o resistor dissipa a energia elétrica, certo? Vai dissipar a energia elétrica, é uma palavra que já ia acostumando. Ah, dissipou quanto? Já sabe que, na verdade, é a energia perdida aí nos condutores, que não interessa. No chuveiro elétrico interessa, mas nos condutores não. Condutor é para percorrer, para a corrente passar, não para esquentar. Né? Esse aqui é desejável, né? Que nós já falamos. Esse é o efeito Joule que nós queremos, né? Aquecedores, não é utilizado aqui, né? Chuveiro elétrico, às vezes também não, geralmente. Secador de cabelo, sim, lâmpada incandescente já... Isso aqui praticamente nem se vende mais, eu acho que é muito difícil comprar. Não se vende. Isso né? Ferros de passar roupa, esse sim. Exemplo de equipamento aí que utiliza esse efeito, nós temos aí. Aí, ó, o do cabelo secador de cabelo. Esse não é nem um secador, né? Isso aí é... Ele é um secador, só que aí depende muito de onde é. Isso que na minha época chamava de chapinha. Ah, não, isso é... Não, professor Décio, ó. Brincando. O professor Décio não está sabendo nem o que é uma escova, professor Décio. Isso é uma escova, é? Tá não estou enxergando direito, não. Tá fazendo a escova no cabelo da mulher. Tem a escova. Ah, o nome é isso, escova? Isso, fazer a escova. Ah, eu tenho que fazer uma reciclagem, então, com esse negócio de... Tá difícil. A chapinha já é aquelas duas plaquinhas, né? Aquela que no YouTube eu vi um vídeo que a menina fica muito tempo e sai só o cabelo, o tubo de cabelo junto. Não pode brincar quando aquece, né? Essa aqui é a lâmpada incandescente, para quem não chegou a ver, né? Ela tem esse filamento ele aquece
e emite brilho e calor também. Você pegasse uma lâmpada dessa, ela chega a 3.000 graus Celsius, né? Por aí. Por isso que é o vácuo aí dentro. Aí quando furava aquela lâmpada, o vidro em volta de proteção, geralmente ela, na hora, ela queimava, porque entrava o ar, né? Algumas, eu pesquisei um pouquinho, algumas a pessoa falava que era vácuo, às vezes não é nem só vácuo, é algum tipo de gás que ajuda. Também, É um tipo de gás para evitar que até aquele filamento, o que acontece? Da halógena para incandescente, a halógena, ela tem um tipo de gás melhorado, que evita que aquele filamento vá perdendo partículas, porque acaba perdendo e vai para o bulbo. Né? Isso. Aí o que acontece? Esse gás ele é melhorado para ter 2 bulbos. Então você vai ter um bulbo que tem um filamento na halógena, aí a pronúncia, e o outro bulbo. São 2. Então eles melhoraram exatamente para fazer o quê? Sempre pensando em dissipar menos energia, perder menos energia, iluminar da mesma forma, utilizando menos. Só que essa lâmpada, como foi falado, ela é feita para aquecer. A incandescente, ela foi feita porque era a única tecnologia que tinha. A halógena é para continuar utilizando quente, que é como nós comentamos aqui na outra aula, para criador de, como é que fala? Os pintinhos aí, para poder crescer rápido, né? Tem o nome, granja. Para utilizar em granja e tudo mais, ela tem que ser quente. A de LED não vai funcionar muito. Vai iluminar, mas não vai aquecer. Não vai ter o mesmo efeito, tá? Então, vamos lá, continuando. Justamente. Então, aí são exemplos, né? Ferro de passar. Churrasqueira aí, muito boa. Churrasqueira. Tive uma dessa, mas com o tempo esse filamento, ele aquece, como eu falei, ele chega a ficar quebradiço, acaba se perdendo. Então, com o tempo de uso, tudo que aquece, ele tem ele é muito afetado, né, por isso. Aqui é uma outra forma, aqui já não é mais o pintinho engasgou. Porque se você não tiver atenção, você pode usar a resistência, né? Isso. Lembrando que a resistência, U igual a R vezes I. Então você coloca o R no lugar do U, fica um R 2I, né? P igual a U vezes I, mas o U é R vezes I. Então o I tem que ficar ao quadrado, por isso que ficou P igual a R vezes I ao quadrado. Você ri bastante, já que você gosta de piadinha aí, do Pilton, você ri bastante, ri ao quadrado. Olha aí. Ri demais. Não, essa invertida agora deve ser fraquinha, não foi boa não. Eu rio melhor demais, do pintinho então. Lá. Então, P, potência, como sempre, R de resistência em ohms e corrente em amperes. Isso aqui Gente, presta muita atenção na unidade. Isso aqui é o fator principal. Aí pergunta, só posso escrever dessas duas formas? Não, tem mais uma aqui que vai lhe ajudar muito. Se você não tiver a corrente, tiver só a tensão e a resistência, o valor, isso. Né? Não tem a corrente, não tem como medir. Aí agora o U que vai ficar ao quadrado, né? Porque U vezes I... Era RI, né? Ao quadrado. O que você vai fazer? Substituir o I. Aí você vai colocar o quê? É tensão, né? U sobre R, né? Opa. Tensão sobre R. Aí você coloca aqui, ó, ao quadrado, certo? Se você fizer isso, o que você vai ter? P é igual. Aqui ao quadrado ficaria R, V quadrado sobre R ao quadraado, certo? A potência pode ir embora, que ao quadrado é 2R, sobra um embaixo, né? ainda, porque tem 2, né? Isso, elimina só a potência, porque R vezes R é R ao quadrado. Então, ó, V quadrado sobre R. Então, aqui você utiliza dessa forma. Tem 3 maneiras. Quando você não tiver a resistência, U vezes I. Quando você não tiver a corrente, U e R, é o quadrado sobre R. Quando não tiver a tensão, R vezes I ao quadrado. Então você tem 3 maneiras, dependendo dos dados da sua questão. Isso. E a mesma equação, só foi substituída para eliminar aquele elemento que você não tinha naquele momento. Vamos então observar um exemplo, né, agora. Exemplo 2, um chuveiro elétrico apresenta as seguintes especificações: 2.200 watts e 220 volts. Está escrito lá, nominal, que é o que foi produzido para isso. Isso, e geralmente esses mais potentes, geralmente é utilizado 220, né? Isso, para gastar menos energia aí, né? Durante o processo da potência, a corrente ser menor, né? É meio relativo, não gasta menos. Mas com a mesma potência... eu li um pouquinho sobre isso, na realidade aquece menos, porque aí ele divide a corrente nos fios, acaba diminuindo em cada fio, né, a corrente. Mas no final acaba sendo o mesmo, porém,
aquece menos a fiação. Então você vai ter aí uma questão de aquecimento. Ó, uma potência U vezes I. Se você tiver 2.200 watts, se pegar 110 por I, você vai conseguir, né? Aham, mas vamos lá então, sem problema. Considerando que o Fica aí a chuveiro pesquisa para os alunos. só é mais caro a 220 para você instalar, né? Isso. Bora lá. Considerando que o chuveiro foi instalado corretamente, determine o valor da resistência elétrica do chuveiro quando em funcionamento. Tá. Então vamos lá. Essa resistência é fixa, que é feita do material. Isso. A partir do momento que você encontra ela, não muda mais, tá? Uhum. Podemos usar a seguinte fórmula aí, né, que você gosta da potência no efeito Joule. Tá, então o que que acontece? Nós utilizamos aí, ó, nós temos a potência e nós temos a tensão. Tensão. Então tem que usar uma equação que tenha tensão. Aí você vai decidir. Tem uma delas que é V² sobre R. Por quê? Eu estou atrás da resistência. É a única coisa que eu não tenho. Foi me dada a potência e a tensão, a equação que eu tenho que utilizar é essa. P é igual a V² sobre R. Bom, continuando aqui, eu tenho que P é igual a tensão ao quadrado do 220, aqui, ao quadrado, dividido por... Opa! Era para ter substituído a potência primeiro. Se não tem o R. Isso. Aí eu vou substituir da forma que está, que fica melhor. 2.200, aqui 220 e dividido por R. 220 dividido por R. O que que eu vou fazer? Passar o R para cima e descer o 2.200, certo? Só que aqui ao quadrado, né? 220 ao quadrado. Ao quadrado. Pode esquecer aí. Beleza. Então, deixa eu colocar aqui embaixo para ter um espaço. Eu vou ter 220 ao quadrado, vai dar 48.400, dividido por 2.200. Se quiser cortar o zero aí para facilitar Esse a conta. e esse, né? O resultado final vai ser igual a... Aqui, vou colocar logo aqui, né? Devido ao espaço. Então, 22 ohms. Então, aí, a resposta final, 22 ohms. Só a substituição, levar ao quadrado, facilita aí você cortar os zeros. Ah, tem uma calculadora, que digitar não tem problema, só vai ter o trabalho de digitar 4 zeros sem necessidade. Se quiser separar o 2.200 e 220 vezes 10, você podia cortar 220 com 220 do outro lado. Olha aí. Rapaz, mas esse homem Concorda? Esse homem tá uma máquina de cálculo. Aí 220 por 10 daria 22 e faria bem rapidinho. É igual falar para o aluno, não é outra forma de fazer. Conta, você faz da forma que você achar. Faria assim para facilitar o cálculo, não tem que achar o 48.400, né? Mas assim, é uma questão até relativamente fácil, né? Você leva ao quadrado, passa o R para cima e desce o 2.200, divide e achou o resultado. Aqui foi bem direto. A intensidade da corrente elétrica que o atravessa, né? Para encontrar a corrente, podemos novamente usar a equação da potência, só que agora aqui aparece a corrente. Justo. Se você for usar uma que não tem como achar. Então, é bem fácil, né? P é igual a R e ao quadrado, porque é que tem resistência, né? Pode ser. Mas eu posso usar que tem tensão você tem também? o U lá, o vezes I pode. Aí você pode utilizar, mas aí para utilizar todas, você pode chegar no resultado. Vamos fazer assim depois com o outro, para ver se dá certo. Então aqui eu tenho 2.200, 22 i ao quadrado. O que eu vou ter? Eu vou ter o 2.200 dividido por... Aqui era 22, faltou um... 22. É 22. Isso, aí. 22 aqui e ao quadrado. Aí eu vou ter o 22 i quadrado. Então eu vou ter o quê? Que i é igual... Raiz quadrada. Raiz quadrada. Aí dividindo de aqui, 100, né? De 100. Só que aí eu já tenho que fazer o quê? A raiz quadrada desse valor aqui, ó. Fazer de 100, 10, né? Deixa eu só Bem apagar simples. aqui, porque São dos às mais vezes fáceis aí. vai mais pro lado aqui. Raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 eu acho que não tem erro, né? E é igual a 10 amperes. Bom, achei. A pergunta é, eu acharia com a outra? Vamos tentar, né? Fazer aqui, ó.
P igual a U vezes I, né? I, você gosta de fazer I vezes U, né? Por quê? Dá o pio, né? Vai ser o pio. É a equação do pintinho. 2.200. O que eu vou fazer? 2.200. Igual a I, eu dividido por 220, já passando para o outro lado, né? Igual a I. 220 dividido por 22 tem que dar 10, né? Por sua conta e risco, 10. Então, 10 amperes. Dá para utilizar as duas. Por quê? Como nós falamos, as três você acha a mesma coisa. Porém, em uma você vai ter corrente e tensão, a outra você vai ter resistência e corrente, e a última vai ter tensão e resistência. E se quisesse usar U igual a R vezes I? Será já que tem acha? a corrente? Se já tem Você a quer tensão. a corrente, você tem a resistência e a tensão? Já encontrou? Acha do mesmo jeito. Se não, tem que dar certo. U é 220, o R lá é 22, 220 por 22. Aqui é porque não dá por causa do local do intérprete, né? Mas se tivesse espaço, mas eles podem fazer. Eles podem lá testar. U igual a R U é vezes 220, I é igual a U sobre R. O R é 22, 220 por 22 é 10, velho. Isso. Mas eles podem fazer lá, né? Tendo espaço. Aqui, às vezes, que conta é espaço, né? Como não dá para colocar tudo e não carregar demais. Mas aqui para mostrar que existe. Se você tem uns dados, pode utilizar qualquer uma das equações, né? Que vai dar certo, com certeza. Eletrodoméstico e motores, então. Nos equipamentos elétricos e eletrodomésticos, a informação da potência é muito importante. Primeiro, pois ela é quem define o quão forte, esse forte entre aspas aí, né? Quer dizer, o quão potente, na verdade, deveria ser a palavra. Seu equipamento em relação a outros modelos e, em segundo, nos dá informação para a devida instalação deste aparelho, como o cabo que será usado para ele ou até mesmo o disjuntor de proteção. Então, nós temos todas as informações aí, né? Para fazer tem que ter as especificações. A potência é uma característica importante do equipamento elétrico e, normalmente, é especificada numa plaqueta. Hoje não vem nem plaqueta, hoje vem um papel, né? Ou um manual que acompanha o produto, né? Hoje é colado, é pintado. Isso que eu ia falar. Alguns têm pintado, acaba sumindo, outro é um papelzinho que acaba descolando, mas... E vem o manual também. Hoje você acessa... Antigamente vem uma plaquinha de metal. Você pode acessar na internet também, geralmente encontra os manuais, é bem tranquilo. Justamente. Potência é a grandeza física que mede a energia transformada por segundo pelo aparelho. Aí depende do que tipo, Só que a gente utiliza mais por hora, quando a gente fala de eletrodoméstico, de casa, que é o watts por hora, né? Mas a relação é joule por segundo, na verdade. Aqui. No sistema internacional, joules por segundo, que a gente vai utilizar aqui, mas dá para transformar, que nós vamos fazer isso, quando você quer fazer a medida de conta de energia. Você consegue fazer. No dia a dia a gente utiliza o watt-hora, mas aqui não. No sistema internacional é o watt, que é o joule segundo, né? Tá aí, o watts, derivado da divisão entre a unidade de energia, que é joule, pela unidade de tempo, que é segundo. Então, watts quer dizer joule por segundos. Mas imagina medir com segundos em um mês aí de consumo, aí vai ficar um número muito grande, então por isso... Aí é que entra... a residência que a gente utiliza no dia a dia, né? Aí o aluno fala, professor, mas se nós fazemos aqui, por que lá não? Porque lá não é conveniente. Não vai ser conveniente você quando você vai fazer a medida, utilizar números que fiquem muito grandes, porque você tem ali uma conta de energia hoje bem fininha, desse tamanhozinho, aí tem os dados, como que você vai colocar números imensos ali? Então o que você faz? Você faz uma transformação porque é mais conveniente, entendeu? Então, sempre pensando nisso aí. Não é que é obrigatório, quando você vai fazer os cálculos. O cálculo em segundo vai dar do mesmo jeito. Exatamente, só que vai dar um resultado muito grande, certo? É igual eu falo, eu vou medir o tamanho desse pincel. Mas eu quero usar a unidade quilômetro. Só fala, mas como assim? Quilômetro não é viável, é muito grande. Então eu vou usar centímetro. Perfeito. Posso usar metro? Já não fica legal. Também, porque é pequeno, não, objeto. Isso. Agora eu não vou fazer a distância, vou medir a distância daqui a Ariquemes em micrômetro, ou nanômetro. É uma medida absurda. Para que isso? Não tem necessidade, é quilômetro. Também. Entendeu? Então, beleza? Vamos lá, continuando.
Então, sempre utilizando a medida mais conveniente. Pensa nisso. Então, aqui alguns aparelhos que vêm, as etiquetas, como o Décio falou, já vem gravado nelas, né, pintado, né? Então, receptores de energia eletrodoméstico. Esse aqui vai fazer o quê? Vai resfriar os alimentos. Esse aqui vai triturar, né, os alimentos, fazer suco, tudo mais. Celular que está parecendo o celular do professor Décio, bem parecido. É igualzinho que é o último modelo, né? Olha aí. O último modelo de 1980. Aqui micro-ondas, que dissipa bastante energia, né? Esquentar, né? Para aquecer. Então, ele consome bastante energia, né? Então, você percebe aí E uma tabela aí para vocês, só para vocês dar uma olhada aí, o tipo de eletrodoméstico, né? A tensão, corrente e potência. Lembrando que às vezes você pode ter algum equipamento desse com valores diferentes, certo? Micro-ondas aí com a tensão 220, a corrente de 3,5 amperes, né? E uma potência de 1.500 watts. Tem outros micro-ondas com outros valores de potência. Vai mudar a corrente aí. A televisão aí de 240 volts, mas aí você tem geralmente uma chave seletora que vai mudar automaticamente, né? Sim. 110 ou 240 porque para 220, né? Isso, é praticamente a mesma coisa. Um carregador de celular, também 240 aí, né? Um gelágua aí, que eu não Gelágua deve gelar a água, né? Deve ser gelar água, né? O gelágua, não sei se é nome, eu não conheço esse equipamento assim. Notebook, o liquidificador e o ventilador. Só que essa conversão é feita no cabo dele. Tem geralmente o notebook é a tensão menor, porque né, ele trabalha aí com uma concentração de dados de uma coisa pequena, né? Igual o celular também. O carregador de celular que é 240 volts, mas o celular geralmente não, né? Não, é bem menos. Ele faz a transformação. Isso, micro-ondas aí, como eu falei, olha lá, ó, 1.500 watts. A televisão 200. Olha a diferença, muito. Mas a televisão fica ligada por várias horas, né? O micro-ondas não, você liga alguns minutos, às vezes Essa até... potência para cada hora, tá? Se ficar 10 minutos, você vai ter que achar, ele gastou aí uma energia menor, né? Energia elétrica que você consome, né? Isso é em cada hora. Geradores de energia aí, né? Os motores. Isso. São dois exemplos. Duas imagens de motores aí. Nós temos geradores de energia, né? Da usina hidrelétrica também. É porque colocou geradores e motores. Motores está na primeira, os geradores de energia estão aí na segunda, né? Isso. É isso aí. Então, que são as turbinas, né? Como foi falado aqui, são 60 turbinas, né? Aí já são geradores, a turbina está lá embaixo, né, professor? Isso, mas eu digo aqui na nossa, eu acho que são 60 turbinas. Tem, acho que é 64. Eu não lembro bem que eles aumentaram bastante, era 54, mudou o projeto original de cada uma das usinas. Isso, exatamente. São as 3 maiores com a Itaipu, que é a maior, claro, né? Olha aí, ó. E um aparelho elétrico, um exemplo para nós aí, ele está ligado corretamente e está escrito nele que é 480 watts e 120 volts. Ele foi fabricado para isso. Sendo a carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. A gente falou que não precisa decorar, sempre esse valor vai estar por aí. Isso. Calcule o número de elétrons que passarão por uma seção transversal do aparelho em 1 segundo. Olha bem, deu potência, deu tensão e que é carga, né? Que é o número de elétrons que está relacionado com a carga. Isso. E de carga vai ter que achar corrente, e de corrente chegar. Então você tem uma sequência, o que eu chamo de efeito sanfona, né? Uhum. O que você quer? Carga. Mas a carga precisa da corrente. E a corrente só vai encontrar com a potência e a tensão. Se não tem, vai procurando. Bom, né? Se ele deu a potência e deu a tensão, eu posso achar a corrente elétrica. A corrente. Então vamos lá. Equação do pintinho. Pio, pintinho, pio. Olha aí. Vamos lá, aqui, ó. Você vai fazer o quê? P é igual... Opa. Vou deixar assim mesmo, desse lado que fica até melhor, tá Lembrando vendo? que a gente chegou nessa aí porque a gente foi de trás para frente, né? Isso. Ó, eu queria a carga. Carga é Q igual a NE. Eu não tenho a carga. Eu sei que com a corrente eu consigo a carga. Q sobre ΔT. E eu sabia também que depois a corrente eu tenho P
e U. Então, o raciocínio chegou até aí. Agora, os cálculos têm que fazer o contrário agora, vindo trazendo até chegar lá. Independente... Chama de efeito sanfona. Vai sanfona, vai fechando e abrindo, né? Vou fazer isso. Não, acho uma coisa, poxa, já achei. Já que eu achei a corrente, o que eu posso usar agora? Para achar a quantidade de elétrons. Porque tem uma outra equação, né? Que é a corrente elétrica, é a quantidade de carga pelo tempo, né? Então, se eu tenho a quantidade de carga... professor, não tenho. Tem, olha aqui. Mas é esse que eu estou procurando, que eu quero o número de elétrons. Vezes E, que é o que eu quero ter, certo? Aí vamos substituir. Só que eu não quero o número de elétrons. Olha só como fica. Eu vou pegar o T que está dividindo, passar multiplicando. Ó, I vezes T, dividido por quem? Pela carga elementar, para achar o N. Então, eu vou achar dessa forma. Então, vamos lá. N é igual. Corrente elétrica, acabei de achar. 4 amperes. Qual é o tempo? Foi dado, né? Foi dado, que caiu um segundo. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, lembrando que você saiu daqui para lá para depois resolver de lá para cá. Isso. Só organizei na realidade, né? Mas ele pode fazer direto, substituir sem problema, que vai dar o mesmo resultado. Até na resolução, os professores recebem de uma forma, às vezes, até um pouquinho diferente, mas no final é a mesma coisa. Então, você dividindo 4 por 1,6, você vai achar 2,5. Vezes a potência sobe, certo? Troca o sinal, menos, né? 10 elevado a 0, 0 menos 19, mais 19. Elétrons. Pronto. E só o sinalzinho. Pronto. Esqueci que é elétrons. Correto. Acabou. Você achou aí? Professor, mas como é que eu sabia que eu ia usar P igual isso? Você começa da pergunta. A pergunta do texto ela é muito importante. Você olha lá. Calcula o número de elétrons. Tá, eu quero o número de elétrons. Eu lembro assim, como é que eu encontro o número de elétrons? Professor, coloca aí para nós aí. Q igual a NI, né? Número de elétrons é isso aí, é assim que eu acho. Aí eu vou no texto, mas eu não tenho o Q. O E eu tenho, mas não tenho o Q. Como é que eu encontro o Q? Q é igual a I sobre delta T. Você vai ajeitando, mas eu não tenho o I. Não, eu tenho tempo, mas não tenho o I. Mas eu sei que lá em cima... I é igual a Q sobre delta T. Isso, espera aí. Desculpa aí. Eu sou dessa bagunça, fazendo pegadinha, não prestei I atenção. I é igual a Q sobre delta T. Mas eu não tenho o I. Tá bom, mas então, o I, eu sei que lá em cima é P, é igual o π, né? P igual a I vezes U. É por isso que eu falo da sanfona. Você abriu as equações. Agora você fala assim, agora você vai fechar. Você foi até lá, nas equações, agora você começa, como nós começamos no outro, pela última, vem para do meio, depois para outra. O professor Mac ajeitou para facilitar, mas assim, é que você tem que preocupar com a pergunta, sempre a pergunta. Isso. E vai procurando o que você aprendeu. O que, na realidade, eu não vou usar, né? Aí não precisa, porque é o NE. A pessoa fala, o que não vai usar? O que? Fica perguntando por outro. O que eu não vou usar? O que eu não tenho, mas eu preciso do N vezes E, que é o N que tem que aparecer. A pergunta é sobre esse N. Isso. O que eu faço? Ele aparecer na equação. Quando eu faço isso, vai ficar aqui no lugar do Q, N vezes E, eu tenho E, eu tenho I e eu tenho ΔT. Eu tenho I? Lógico que tem, só é resolver a equação do pintinho que você vai achar isso sem problema nenhum. Bom, então, chegando aí no resultado final, que é o que estava querendo, né? O número de elétrons. Então, pessoal, olha só. É algo muito interessante, algo que, vamos dizer assim, algo que eu gosto demais, eu, para o Sudeste, gosto também, né? De jogo, tem jogos online. Mas o que é legal do jogo? Não, é ruim. Gente, quando é excessivo, qualquer coisa excessiva é ruim. Até esporte demais, a pessoa acaba adoecendo, porque fica fissurado naquilo e tudo mais. O que você entende do jogo? Mas de menos pode, porque eu faço esporte de menos. Aí o que acontece? Interessante é você observar que todo jogo ele tem uma lógica. Com certeza. Eu tenho uma porta, a porta não abriu, preciso de uma chave. Aonde eu vou atrás dessa chave? Vou procurar. Abriu a porta,
tem um objeto que eu preciso de outra coisa. Aí você vai achando, você vai cumprindo missões que fala. A mesma coisa na física, você vai juntando Justamente. até chegar no resultado final, beleza? Então, a aula continua. É isso aí, pessoal.